A palavra de Deus, sem mais demora. Glória a Deus. Isaías, capítulo 9, versos 2, é o texto áureo da nossa mensagem. Depois nós vamos em Hebreus, mas Isaías primeiro, capítulo 9, versos 2. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor para as nossas vidas. Capítulo 9, versos 2, livro do profeta Isaías. Grande Deus, diz a palavra do Senhor dessa forma: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra da sombra da morte, resplandeceu a luz. Vamos repetir. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra da sombra da morte, resplandeceu a luz. Grande Deus, o que isso significa para nós? Jesus, ele é chamado o príncipe da paz, conselheiro, pai da eternidade. Jesus é o alfa e o ômega. Jesus é o princípio, o meio e o fim de todas as coisas. Quando nós falamos de Deus no universo, Ele hoje está na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém que estava com o Pai desde o princípio. Jesus não tem começo e nunca vai ter fim. Lá estava na glória, lá estava no universo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então o Pai está nos céus hoje, o Filho à sua direita e o Espírito Santo está em nosso meio. O Espírito Santo está dentro de nós. O Espírito Santo veio para tomar conta da nossa vida e nos fazer aperfeiçoados na presença de Deus, para que a bênção do Senhor chegue a nós, ao nosso lar, à nossa casa, à nossa família e aos nossos negócios. Sem a pessoa, sem a presença de Deus, sem o Senhor Jesus ter entregado a sua vida, isso não seria possível. Nós estamos aqui hoje adorando a Deus, glorificando o teu nome, cantando louvores, fazendo orações. Eu quero que nessa noite o seu coração se abra para entender a mensagem do Evangelho. Eu quero que a sua mente hoje abra para você entender as Escrituras. Houve um homem chamado Nicodemos, a Bíblia chamava ele de doutor da lei. E ele, já imaginando várias coisas, muita perseguição, muita questionamento, muita palavra contrária dos próprios que serviam a ele no templo. Haviam sacerdotes, haviam escribas, os chamados fariseus, os saduceus. Muitos deles questionavam a pessoa de Jesus Cristo. Mas esse homem, ele tinha um olhar diferente para aquilo que acontecia. Na mente dele, no coração dele, havia uma incerteza e ele queria a razão de tudo aquilo. Ele via Jesus, ele ouvia falar de Jesus fazendo milagres, curando os enfermos, libertando os oprimidos do diabo, porque muitas pessoas eram possessas. Ele viu Jesus ressuscitando a Lázaro, ele viu Jesus ressuscitando o filho da viúva, ele viu muita coisa acontecendo e ele falava assim: poxa vida, isso não é obra de homem, isso não é obra do acaso, isso é obra de Deus. O reino de Deus desceu sobre a terra, o poder de Deus desceu sobre Israel e está aqui localizado nesta cidade, em São Joaquim da Barra, assim como o Senhor determinou.
assim como o Senhor preparou para que nós tivéssemos esse encontro com Ele hoje. Então esse homem Nicodemos chega durante a noite em segredo, porque as perseguições, as lutas eram grandes e ele não queria passar por esse constrangimento. Mas ele vai diante de Jesus e fala com ele: olha, se não fosse a mão de Deus, isso não estaria acontecendo. Aí Jesus começa um debate, um embate com ele, para que ele entendesse os mistérios de Deus, para que ele entendesse aquilo que estava acontecendo. E a primeira coisa que Jesus disse para ele: olha, para você entender isso, você tem que nascer de novo. É extremamente necessário você nascer de novo. É a sua mente ser mudada, o seu coração ser mudado, o seu corpo ser mudado, a sua maneira de agir, a sua maneira de falar, a sua maneira de se expressar tem que ser mudada. Para você entender os mistérios do reino dos céus e ser participante dessa mesma graça, dessa mesma glória que você está vendo outras pessoas passarem, é necessário com que você seja renovado, com que você seja mudado. A partir daí você vai começar a entender pelo Espírito Santo que isso é a obra do Senhor. Você está vendo de longe, mas ao ter essa mudança, ao ter essa renovação, você vai entender de perto. E esse homem foi seguidor de Cristo. Ele passou a entender a mensagem do Evangelho. E ele passou a ser um proclamador das boas novas. Um homem que, dentro da sua sabedoria, do seu conhecimento, dentro da riqueza que ele tinha, porque era bem situado, isso não foi suficiente. Isso não foi a principal coisa que ele conquistou. Mas quando ele ouviu falar de Jesus, um homem simples, Jesus não se vestia com terno de linho, Jesus não se vestia com calçado de macio, Jesus não andava nos melhores carros, não. Jesus ele andava a pé, de sandálias, e a sua roupa era comum, era igual dos seus discípulos. Tanto que quando foram os soldados e os sacerdotes foram buscá-lo no Monte das Oliveiras, eles tiveram que receber um sinal de Judas, que era o beijo. Judas disse: aquele que invejar, esse é Jesus, e é esse que vocês devem levar preso. Mas passando a história, nós chegamos ao livro de Hebreus. Isaías vem e fala que uma grande luz o povo começou a ver. E aqui no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versos 1, nós vamos aprender que mais pessoas, bem antes de Nicodemos, bem antes de Isaías, bem antes de Jesus, algumas pessoas escreveram a história com as suas vidas. Algumas pessoas escreveram a sua história, que nós estamos lendo hoje, através do seu testemunho. Hebreus capítulo 11 diz assim: glória ao nome de Jesus, louvado seja Deus, santificado seja o teu santo e poderoso nome. Hebreus é o livro do Novo Testamento, aonde Deus fala com o povo de Israel diretamente. Capítulo 9 de Hebreus, o primeiro versículo. Glória a Deus. Primeiro versículo do livro de Hebreus, capítulo 11, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. E aqui, quando fala antigos, foram aqueles que antecederam na história da Bíblia os fatos e os acontecimentos
que terminaram chegando até os nossos dias. O que diz os heróis, chamados heróis da fé? Hebreus 11 diz assim: os heróis da fé mencionados em Hebreus 11 são figuras do Antigo Testamento, cuja fé e obediência a Deus foram exemplos de como viver em conformidade com a fé cristã. Esses personagens são considerados um exemplo de fé e são celebrados por suas ações corajosas e por sua esperança em Deus. Começamos pelo primeiro deles, o filho de Adão, Abel. A gente entende pela natureza humana que cada um de nós nasce de uma forma, cada um de nós tem um comportamento. Já desde que nós saímos de dentro da barriga da nossa mãe, às vezes a gente nasce com a cara sorridente, às vezes a gente nasce com a cara fechada, às vezes a gente nasce chorando baixo e às vezes a gente nasce chorando alto. Às vezes a gente nasce a cara do nosso pai ou a cara da nossa mãe, e às vezes a gente nasce até sem cara. Isso se chama natureza. E com o passar dos dias, que nós vamos sendo já crescendo, desde o dia do nosso nascimento, nós começamos a pegar algumas personalidades próprias. Às vezes um bebê ele se torna zangado, um bebê se torna chorão, um bebê se torna sorridente, ele é pacífico, ele não dá trabalho, ele dorme mais do que tudo. E enquanto ele está repousando, ele está crescendo. Muitas das vezes ele mama pouco, às vezes ele mama muito, às vezes ele não dá certo com leite materno, tem que se trocar por um outro leite. E assim vai. Daqui perto de um ano, alguns vão andar mais rapidamente, outros vão demorar um pouco mais para andar, muitos vão falar mais rápido que outros, outros vão demorar um pouco mais, uns vão ser mais espertos, vão correr mais, outros vão ser mais lentos, vão parecer até preguiçosos, mas é uma característica, é uma personalidade que as pessoas, quando são já desde o nascimento, vão formando na vida. De repente se torna uma criança maior, e às vezes se torna uma criança inteligente, sábia, uma criança que gosta de estudar, uma criança que aprende as coisas fáceis, né? Elas são mais saídas. E tem aquelas que vão meio devagar, elas não vão dar bola para muita coisa, não vão, parece que não vão ser responsáveis. Quando chega a adolescência, a gente tenta, de todas as formas, desde pequeno, ensinar o melhor caminho, ensinar a melhor condição. A gente quer que tenha-se do bom e do melhor, com que tenha aquilo que nós sonhamos um dia para nós, que muitas vezes nós não tivemos. Às vezes é um prato de comida, é um alimento melhor, uma roupa melhor, é algo melhor. Estudar-se numa escola melhor, ter o melhor para aquela criança, para aquele jovem, para aquele adolescente. E a gente tem que tomar o cuidado de não exagerar na dose, nem para um lado e nem para o outro. A gente tentar levar da maneira certa. Precisou esticar a corda? Vamos esticar. Precisou alongar a corda? Vamos alongar. Precisou de carinho? Estamos ali. Precisou de bronca? Que não é ruim para a pessoa, às vezes ela não vai gostar, mas precisamos estar aptos a fazer com que eles entendam. Porque quando se formarem adultos,
o que vai acontecer? O resultado vai ser aquilo que elas aprenderam. Crianças que têm limite, crianças que, mesmo com a natureza rebelde ou com a natureza calma, elas precisam ser moldadas, para que quando elas se tornem adultos, elas possam cumprir na sua vida, andar pelo melhor caminho, ir pelo melhor local e chegar até onde precisa. E Adão teve 2 filhos. Um era Abel e o outro era Caim. A diferença entre esses dois era a sua natureza. Quando eles se formam adultos, que eles vão trabalhar, Abel vai trabalhar com os animais e Caim vai trabalhar com a lavoura. Mas, sendo animal ou lavoura, o que importa é o coração. Porque quando se ia sacrificar diante de Deus, o sacrifício naquele tempo materializado era oferecer um animal para ser morto e queimado. E oferecer as frutas, oferecer os arrozais, oferecer os alimentos, para que aquilo fosse queimado e se chegasse como incenso diante de Deus. Podia ser a melhor lavoura que tivesse, poderia ser o melhor animal que tivesse, mas o que Deus estava sondando naqueles dois eram os seus corações, era a sua natureza. Eu tenho certeza que Adão aprendeu do bom e do melhor para poder ensinar os seus filhos e também as suas filhas, porque Adão viveu a melhor fase que o homem pode viver na vida, que é estar no paraíso, ser suprido por Deus, falar com Deus diretamente, dar nome aos animais, dar nome à natureza. E ele seria o Deus que cuidaria daquele jardim, cuidaria daquele paraíso, como alguém especial. E realmente Deus o via como esta pessoa. Tanto que vai lá e fala assim: olha, o homem não é bom estar só. Nós vamos fazer uma ajudadora para ele. Nós vamos fazer uma auxiliadora para ele. Então ele faz Adão dormir e da costela de Adão ele tira a sua esposa, tira a sua mulher. E eles vivem uma vida muito boa. Não tinha falta de nada. Então Deus diz a eles: olha, vocês podem comer de tudo que tem aqui, do bom e do melhor, menos da árvore, menos do fruto da árvore que está no centro do jardim. Porque o dia que vocês fizerem isso, vocês perderão a graça, vocês perderão o conforto, vocês perderão o bem-estar. Adão ouviu atentamente a voz de Deus e disse: vamos obedecer, vamos cumprir, vamos fazer como Deus está dizendo. Mas Eva não foi assim. Ela, sendo suprida de todas as formas, a sua natureza enfraqueceu. A sua natureza se deixou levar pelos seus olhos e pela conversa mal falada. Foi-lhe proposto com que ela desobedecesse aquilo que Deus havia dito. Então ela vai e come do fruto proibido. E comendo do fruto proibido, ela enxerga a realidade. Ela vê que ela falhou, ela vê que ela errou, ela vê que ela pecou. E quando ela pecou, os seus olhos se abriram para a maldade. Aquela natureza limpa, aquela natureza maravilhosa foi perdida. E ela entendeu aquilo que ela havia feito de errado. Mas como é que ele ia conviver com o seu marido? Ele com a natureza pura, ele com a natureza plena de Deus, e ela já havia se sujado, ela havia se perdido. Como é que eles gerariam filhos no jardim? Não havia como. Haveria muito embate, haveria muita intriga,
haveria muita confusão. E a gente vê isso nos casais, nas famílias de hoje, quando as naturezas não combinam, quando por algum motivo acontece falta de dinheiro, às vezes falta de saúde, às vezes falta isso, falta aquilo, já começam os contritos, já começam as confusões, e muitas das vezes termina até em separação, às vezes em morte, às vezes em confusão, infelizmente. Então ela vai até Adão e fala assim: olha, o negócio é o seguinte, meus olhos se abriram, eu estou enxergando um pouco mais longe, e a realidade que você está vivendo, ela pode ser mudada, depende de você. Mas uma mulher carinhosa, ela faz um homem gemer sem sentir dor, já dizia a Melinha. Então ela convence o seu marido a comer do fruto da árvore proibida. E quando ela faz isso, e quando ele, que poderia ter rejeitado e dito não, ele vai e participa, ele também, os seus olhos são abertos. Mas são abertos não para o bem, para o mal. Porque a palavra que Deus havia dito para eles foi invertida, foi mudada. E eles acreditaram naquela palavra que foi mudada porque houve uma sedução tão grande pela parte do inimigo que os dois caíram. E quando eles caem, que Deus chega para eles e pergunta: onde você está, Adão? Ele fala assim: eu me escondi porque tive medo, porque tive vergonha. E Deus disse: por que você teve medo? Por que você teve vergonha? É porque eu desobedeci a sua palavra. E o fruto proibido eu comi, juntamente com essa mulher. Ela foi e me ofereceu e eu caí, e eu comi. O que Deus diz: olha, infelizmente para vocês não vão poder mais morar aqui. Não vão poder mais ficar aqui nesse conforto, nessa regalia. Aqui vocês só usufrutam daquilo que é bom. Então vocês serão expulsos do paraíso. E lá fora vocês sentirão a dor. Vocês sentirão o reflexo daquilo que vocês fizeram aqui. E eles foram saídos, expulsos do paraíso. Tiveram que usar roupas para esconder a sua nudez, a vergonha. Um olhava para o outro, não tinha esse problema. Se nascessem mais pessoas no paraíso, também não teria esse problema. Por quê? Porque os olhos estavam puros, estavam limpos, a mente, o coração estavam puros. E quando eles vão fora do paraíso, ali eles começam a ser atormentados pelas doenças, pelo tempo ruim, pelas dificuldades. Já não se pegava mais o fruto na árvore, já não se comia aquilo que estava fácil. Já tinham que cavar a terra, já tinham que esperar a chuva, já tinham que fazer aquilo tudo de maneira diferente. E isso lhes custou sofrimento. Mas Deus, mesmo na sua bondade e misericórdia, ainda teve piedade do homem e da mulher. Então ele vai e prepara Jesus, milhares de anos à frente, para morrer por eles lá atrás e para morrer por nós aqui na frente. Quando esses dois nascem, a natureza deles era diferente. Veja bem, Abel tinha a natureza do paraíso e Caim já tinha a natureza de fora do paraíso. Então, quando eles vinham sacrificar diante de Deus, oferecer o melhor da terra diante de Deus, Abel fazia com prazer, Abel fazia com carinho, Abel fazia com graça. Ele adorava a Deus na sinceridade do seu coração. E o seu sacrifício foi aceito diante de Deus. O incenso, quando sobe, ele tem que cheirar aos narinas de Deus como um perfume. Quando você compra um perfume, você vai por aquilo que você sente o cheiro e se agrada. Já o de Caim, como era feito de coração fechado,
eu estou fazendo isso aqui por fazer. Se nós formos pegar na igreja hoje, há pessoas que estão dentro da igreja, mas estão lá no mundo. O seu pensamento, o seu comportamento, a sua maneira de falar, de agir, está com a visão do mundo. E tem pessoas que estão na igreja que é uma bênção. Para qualquer ministério, para qualquer trabalho, elas só somam, elas nunca dividem. Então, quando Caim oferece o sacrifício diante de Deus, a Bíblia diz que Deus não se agradou. Está subindo aqui o cheiro. Vamos dizer que esse teto é o céu. Deus está lá. Então o cheiro sobe reto. Quando chega lá em cima, Deus puxa. Sente aquele prazer. Porque veio do coração do homem. Mas quando é oferecido qualquer coisa diante de Deus, que não é do coração, vai assim. Chega no meio do caminho, se espalha, se abre e não chega nas narinas de Deus. Se porventura chegasse às narinas de Deus, federia. Teria cheiro de carniça, de podridão. E o que você faz? Você recusa. Porque é algo que não cheira bem. Esses dois, no seu dia a dia, eles conviviam juntos. Eles moravam na mesma casa. Eles faziam parte da mesma família. Mas aí a inveja de Caim falou mais alto. E quando ele importuna o seu irmão, que ele vê que o seu sacrifício não chegou às narinas de Deus, ele fala assim: só tem uma maneira de eu acabar com isso. De um jeito ou de outro, o meu sacrifício vai ter que ser aceito, porque só vai ter eu. Não vai ter mais ninguém. Ou Deus me aceita ou não. Mas só tem um jeito. Eu vou tirar a vida desse meu irmão. Ele é muito bonzinho. Ele é muito espiritual. Ele é muito agradável. Ele se dá bem com tudo, com todos. Ninguém reclama dele, ninguém fala dele, porque ele é bom demais. Para que isso deixe de acontecer e que eu fique com raiva, eu fique nervoso, que eu fique contrariado, é só eu extinguir com a vida dele. Aí ele vai e tira a vida do seu irmão. E quando Deus questiona Caim: onde está seu irmão Caim? Vou saber do meu irmão? Dou conta da minha vida, não da vida dele. Já estou mal educado com Deus. Ele falou assim: o que você fez, Caim? O que você fez? Fez algo pior do que já está. Já não está bom. Aí você fez algo pior. Então Caim se vê como o primeiro homicida da terra, o primeiro assassino da terra, o primeiro crime que acontece na terra foi tirar a vida do seu irmão. E por causa disso, a Bíblia diz que ele ficou marcado. Sua testa ficou um raio. E a terra continuou sendo povoada. A terra não parou. A história conta uma parte, mas as pessoas não deixaram de multiplicar. Adão teve filhos e filhas, e eles se multiplicaram sobre a terra. Só que a sina de Caim, a partir desse dia, ela se tornou difícil, porque ele virou um andarilho, ele virou um errante pelo planeta. A Bíblia diz que ele teve família, teve filhos, mas a sua vida se tornou uma vida amarga, sofrida, uma vida chorosa. Por quê? Porque a natureza de Deus já não estava nele. Se ele havia nascido com ela, ele poderia ter mudado durante a sua trajetória
e ser como seu irmão Abel. Olha, eu estou errado. Meu irmão está certo, então eu estou errado. Eu que tenho que mudar, não ele. Se Deus agrada dele, eu que tenho que chegar à condição dele diante de Deus. Não fazer o contrário. Que lá prega mal, canta mal, veste mal, faz tudo errado. Quem é essa pessoa? A pessoa passa a complicar a situação. Então, a vida de Caim se torna uma vida errante. Quantos hoje estão aí no mundo perdido, sem rumo, sem direção, por não conhecer a palavra de Deus? A palavra de Deus é o conserto da nossa vida. Você vai andar aqui, você vai andar ali, você vai para a Europa, você vai para a América do Norte, você vai para a Ásia. Se a palavra de Deus não for com você, não adianta. Se a palavra de Deus não te alcançar lá, não adianta. Se a palavra de Deus não estiver contigo, onde quer que você esteja, você é apenas mais um no meio da multidão. Mas quando a palavra chega até você e te muda, te faz compreender as coisas do Espírito, faz você nascer de novo, faz você trocar o pecado pela obediência, faz trocar você trocar aquilo que não presta por aquilo que é bom. As amizades, a forma de falar, a forma de agir, a forma de pensar. Quando isso passa a fazer parte da nossa vida, então nós nos aproximamos mais de Deus. E Abel é apenas o primeiro dentre os vários que a Bíblia cita. Vamos resumir aos poucos. Houve um homem também chamado Enoque. Esse foi fiel. Guarde esse nome, Enoque. Ele foi arrebatado para que não visse a morte. Um exemplo de agradar a Deus. Você já imaginou você viver uma vida aqui na terra em santidade? Chegar o dia que Deus falar assim: não, esse aqui não vai para o cemitério, não. Esse aqui não vai passar pela morte, não. Esse aqui vai vir direto para o céu. Como? É Deus quem faz o impossível acontecer. E Enoque, ele viveu muitos anos. Ele não viveu poucos anos, não. E vivendo no meio de uma geração corrompida como a nossa hoje. Como é que o mundo está hoje? Cada dia mais as pessoas estão se embriagando, cada dia mais as pessoas estão se drogando, cada dia mais as pessoas estão sendo ignorantes umas com as outras. O amor que deveria ser feito, deveria ser normal, não. Ele deixou de existir para muitos. Mas aqui dentro, em nosso meio, o amor de Jesus Cristo é a nossa bússola. É nele que nós confiamos a nossa vida. E quando Jesus voltar dos céus em glória, nós seremos arrebatados. Nós poderemos não passar pela morte, porque Jesus ele vem e leva a sua igreja, leva o seu povo para habitar com ele. Se nós morremos, nós seremos ressuscitados. Se nós estivermos aqui, Jesus voltar, nós seremos arrebatados. É isso que importa para nós. Viver uma vida digna, santidade diante de Deus. Glórias ao nome de Jesus. Enoque foi mais um exemplo de um herói da fé que a Bíblia cita. Outro, Noé. A história de Noé todo mundo conhece. Até quem não leu Bíblia já ouviu falar. Um homem que, no meio de uma geração totalmente corrompida, ele se manteve fiel, porque foi na fé de Deus que ele se segurou. Não havia mais condição nenhuma. A Bíblia diz que Noé conseguiu se salvar da destruição da terra pelas águas do dilúvio. Apenas ele, sua esposa, seus filhos e suas noras. 8 pessoas no meio de uma multidão. Que tivesse 1000 pessoas, que tivesse 10.000 pessoas,
que tivesse 1 milhão de pessoas, apenas essas 8 almas se salvaram de serem destruídas pelo dilúvio das águas. E Noé, o dia que Deus falou para ele, olha, eu vou acabar com a humanidade, do dia que ele ouviu Deus dizer para ele, olha, constrói a arca. O modelo é esse, medida é essa, madeira é essa. Constrói a arca, porque a terra vai perecer pelas águas do dilúvio. 120 anos. Não foram nem 10, nem 100. Foram 120 anos. Noé pega a madeira, pega o martelo, pega o serrote, chama os seus filhos, chama a sua esposa, fala assim, olha, Deus falou para a gente fazer a arca, porque é essa arca que vai nos salvar. A impiedade do homem chegou às narinas de Deus, podridão, e ele perdeu a paciência com os homens, e ele disse que vai destruir. E quando ele destruir, se nós não estivermos dentro da arca, a arca hoje é Jesus, ele abriu a porta para nós entrarmos no céu. Ele é a nossa salvação. O mundo pode perder-se no vácuo do pecado. Nós estamos na arca, nós estamos protegidos. Nós estamos amparados. Nós estamos guardados. E quando ele começa a construir a arca, as pessoas começam a ver aquilo e falar assim, poxa, você está dizendo que o mundo vai acabar? Assim como é dito hoje, já ouviu falar? O mundo vai acabar, e as pessoas, não, o mundo não vai acabar, vai morrer as pessoas, mas vai ter outras pessoas aqui, então isso aqui nunca vai acabar. Mas a Bíblia diz que um dia vai ter fim. Esse tempo que nós estamos vivendo hoje, um dia vai ter fim. E para se salvar é preciso estar em Cristo. Ou você morrer e ser ressuscitado, ou você ser arrebatado para o céu. Porque isso aqui vai virar um inferno. Sabe o que é um inferno? Aqui vai virar um inferno. Então as pessoas diziam, oh, nossa, o céu está limpinho, você está dizendo que vai chover, o céu bebeu, cheirou. Noé continuou construindo a arca. Chegou num tempo, começou a pingar. Faltavam alguns animais para entrar ali na arca. Começou a pingar. E Deus disse, Noé, apressa-te, Noé, porque o tempo venceu. Não tem mais jeito. Entra dentro da arca com os animais, com a sua família, porque ela vai ser fechada por fora. E quando ele entra, que a chuva começa a aumentar, Deus vai lá, como se fosse... O meu portão ainda não é assim, mas já tem alguns portões que você faz assim, plip, plip, o portão sobe. Você faz plip, plip, o portão fecha. Assim Deus fez, através do controle remoto. Ele fechou a porta da arca, que era muito pesada. Somente ele conseguiria fazer isso pelo lado de fora. Não precisou-se pôr cordas por dentro para ser puxado, não. Não precisou-se de carretilhas, não precisou-se de nada, apenas o poder de Deus. E aí a chuva foi aumentando, aumentando. E quando as pessoas viram que não tinha jeito, elas começaram a subir os morros, as montanhas, elas começaram a subir cada vez mais alto. E quando elas viram que não tinha jeito, elas falaram assim, nós temos que entrar na arca. Nós temos que dar um jeito de entrar na arca. Pega aquela embarcação e vamos para a arca. Porque a coisa aqui está tão feia. Não está tendo jeito. Pessoas morrendo, pessoas gritando. Famílias sendo destruídas, casas sendo destruídas. Animais morrendo. Mas aí a arca não tinha mais jeito. Não deu mais tempo. Não teve como mais. Somente Noé e a sua família, os animais separados por Deus, continuaram vivos. Passaram-se 40 dias de chuva, 40 noites de chuva pesada, de chuva forte. E
quando Noé vê o céu abrir, o sol brilhar, ele fala assim: cessou. E quando ele começa a baixar as águas, que o barco vem descendo, de repente batia alguém na arca. Era um corpo. Batia do outro lado, outro corpo. E aquele fedor, aquele mau cheiro, exalando, porque a destruição havia acontecido. Mas Noé chega em terra e adora o Senhor. E glorifica a Deus. Porque no meio de uma geração corrompida, no meio de uma geração infiel, em meio de uma geração que não acreditava, que duvidava, ele sobreviveu. Nós só vamos sobreviver na fé se nós mantivermos nossa comunhão com Deus. Cada dia mais o Espírito de Deus entre dentro de você e te aperfeiçoe para servir a Ele. Vamos deixar aquilo que nos atrapalha, vamos deixar aquilo que nos incomoda e vamos purificar a nossa mente, o nosso coração, vamos purificar o nosso corpo para ser conforme a imagem e a glória de Deus na nossa vida. Quando você sair na rua, as pessoas vão te olhar e falar assim: agora ele é diferente, agora ela é diferente. Ela deixou tudo aquilo que não prestava para servir a Deus. E isso não é motivo de orgulho, é motivo de alegria, não de orgulho. Porque às vezes a gente vai se tornar um crente tão chato que a gente vai passar, não cumprimentar e não olhar para ninguém. Vamos ser aquele santarrão. Não. Bom dia, boa tarde, Deus abençoe, Deus te guarde. É assim que vai ser o nosso procedimento. Quando alguém chegar para nós e falar assim: ora por mim, você vai dizer: eu oro. Você me fez mal lá atrás, mas hoje eu oro por você, porque hoje eu sou nova criatura. Eu sou uma nova pessoa. E o meu prazer hoje está em servir a lei do Senhor. Então Enoque, Noé, Abel e depois Abraão. Junto com Abraão teve Sara. Junto com Sara teve Gideão, teve Baraque, teve Sansão, teve Jefité, teve Davi, teve Samuel e todos os profetas. Esses lutaram contra as nações e venceram. Receberam promessas e cumpriram o que lhes era devido, demonstrando a importância da fé e obediência a Deus. Outros que a Bíblia não cita, mas os considera como heróis da fé. Conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estranhos. Muitos a Bíblia aqui não está citando diretamente nesse texto, mas quando você começa a lê-la, desde Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, e vai caminhando, e vai lendo, e vai aprendendo, e Deus vai te revelando, você vai vendo quem são os heróis da fé e o que eles representaram para os nossos dias de hoje. Se eles não tivessem se superado, se eles não tivessem vencido pela fé as guerras travadas, Daniel foi lançado na cova dos leões. Os jovens foram lançados na fornalha do fogo ardente. Isaías, que nós lemos no início, foi cerrado ao meio. Por quê? Porque o povo não aceitava a pregação da palavra naquele tempo. Muitos deles ficaram no calabouço, presos, sem poder ter o conforto que lhes cabia ao ministério, o seu chamado de profeta. Jesus, quando foi entregar a sua vida por nós, Judas o trai com um beijo. E quando eles levam para ele, para a prisão,
que ele passa diante de Pilatos e passa diante de Herodes. Ele estava nu, para que se mostrasse a vergonha, para que se humilhasse a pessoa. Hoje nós vemos lá um desenho, um filme de Jesus, ele tem pelo menos uma cobertura na sua parte íntima. Naqueles dias não foi assim. Ele ficou uma noite inteira no calabouço, debaixo da terra, como se ele estivesse no Pelapor, como se ele estivesse num local onde os presos ficam com água gelada, sem cobertura e nus, sem roupa, sem nada, sem proteção, para castigar. Jesus ficou nessa situação, ficou nessa posição. E quando eles vão, escoteiam ele, maltratam ele, batem nele, fazem com que ele sinta dor, aquilo ali já era um simbolismo do que Deus estava fazendo conosco. Ele tirou o chicote das nossas costas, ele tirou o peso da cruz dos nossos ombros e lançou sobre Cristo, lançou sobre Jesus. E hoje você pode estar aqui como sendo um herói da fé. Pode até não ter o seu nome citado na Bíblia, mas o seu nome está no livro da vida, porque Deus foi lá e escreveu o seu nome. Não permita que esse nome seja apagado de forma alguma. Vai vir pessoas falar para você: isso não vira nada, isso aí é bobeira, isso é perda de tempo. Olha aqui o tanto de prazer que nós estamos aqui sentados na mesa desse bar. Quando nós estamos aqui cheirando essa cocaína, nós estamos ficando alegres, felizes. Estamos aqui nesse carnaval, estamos aqui nessa festa, desse show maravilhoso. Estamos aqui num ambiente plenamente gostoso, maravilhoso. Você vai dizer: não, eu prefiro Jesus. Para o seu nome não ser apagado no livro da vida, que já foi escrito no dia que você aceitou Jesus, no dia que você aceitou a palavra de Deus, você não pode olhar mais para trás. A mulher de Ló olhou para trás, a mulher de Jó olhou para trás. Nós não podemos mais olhar para trás. Siga em frente, em direção aos céus, porque é lá que o Senhor está nos abençoando. Glorificado seja Deus. Fiquemos de pé, vamos falar com Deus, vamos agradecer ao Senhor por essa noite, porque o milagre nos pertence. Bendito seja Deus. Santo Deus, maravilhoso e eterno Pai, a Tua mão está sobre nós, Senhor, a cada momento do nosso viver. De domingo a domingo, Senhor, de mês a mês, de ano a ano, enquanto nós estivermos na face dessa terra, o Senhor estará conosco. Então nós, de coração abertos agora, Senhor, de mente aberta, te pedimos, Pai, te apresentamos cada pessoa a quem o nosso coração deseja que seja abençoada. O nosso filho, a nossa filha, nossa esposa, a nossa esposa, o nosso parente, o nosso ente querido. Meu Deus, assim como nós estamos experimentando essa graça, nós queremos que estas pessoas também venham, Senhor, para a Tua presença. Traga a elas, Senhor, Espírito Santo, para estar aqui conosco, para aprender conosco, para viver conosco, Senhor, as Tuas bênçãos sem medida. Opera, Espírito Santo, na vida e no coração, que a Tua mão forte e poderosa seja sobre todos, em nome do Senhor Jesus. E nós repreendemos toda a palavra de maldição, nós repreendemos toda a sina maldita, nós repreendemos todo o destino que foi traçado para que o inimigo destruísse essa vida, para que o inimigo destruísse essa família. Nós não aceitamos em nosso meio, porque temos o poder e a autoridade do nome de Jesus. E quando dizemos ao mal: sai do nosso caminho, sai do caminho da nossa casa, sai do caminho da nossa família, sai da onde você estiver, é a ordem que nós damos. E isso tem que ser obedecido, porque é o poder do nome de Jesus que está operando e imperando sobre esta terra. Glorificado seja Deus. O anjo do Senhor já está com a espada de vitória. E tudo aquilo que nós estamos determinando agora se torne realidade, para a glória, louvor, honra do santo nome do Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus, obrigado, Jesus, obrigado, Senhor da glória. Bendito seja Deus. Aleluia, Jesus.
Grande é o teu nome, Senhor. Grande é o teu nome. Se você crê, dá glória a Deus.